Hoje então vamos estar falando sobre um tema muito importante para a história do Brasil, que é a Revolução Farroupilha, né? Hoje estamos no mês de setembro, né? Estou gravando esse vídeo exatamente no dia 11 de setembro, então estamos chegando próximo do feriado, né? Do dia 20 de setembro, né? Também conhecido como Dia do Gaúcho, no Rio Grande do Sul. Então vou estar falando hoje sobre a Revolução Farroupilha, né? O intuito desse vídeo aqui não é fazer um vídeo falando assim da versão folclórica, né, da Revolução Farroupilha, e se focar no evento histórico da Revolução Farroupilha. Eu refiro a isso porque, né, durante o governo Getúlio Vargas, isso foi já 100 anos, né, do, do início da Revolução Farroupilha, né, quando estava acontecendo o chamado Centenário Farroupilha, que criou-se essa imagem que a gente tem hoje do que foi a Revolução Farroupilha dentro dos livros, dentro do cinema, né, que moldou uma identidade de uma Revolução Farroupilha que é bem diferente do evento que aconteceu em 1835. Então eu vou estar abordando uma versão mais de análise histórica mesmo dos eventos, né, que aconteceram. Então isso já serve também para iniciar o vídeo falando sobre isso, que houve uma romantização da Guerra dos Farrapos, né? Outro tema muito polêmico em cima da Revolução Farroupilha, né, é justamente o nome, né? Para a história, né, muitas das revoluções que aconteceram, como a Revolução Francesa, né, e a Revolução Russa, né, se dão o nome de revolução, pois houve uma mudança do status quo daquele país. Por exemplo, a Rússia, que era czarista, né, que vivia sobre um regime de uma monarquia, passou a se tornar um estado socialista, né? No caso também, né, a França deixou de se tornar uma monarquia e virou uma república, né? No caso da Revolução Farroupilha, a gente não tem esse acontecimento, a gente não tem essa troca de regime ao final da guerra, né? A gente tem uma vitória do Império sobre os farrapos, né? E um acordo ali de paz que foi feito, né? Que eu vou falar sobre isso posteriormente, mas ao final da guerra o Rio Grande do Sul não passa a ser um estado independente, ele volta a fazer parte do Império do Brasil. Então, o termo revolução, na verdade todas as revoluções do Sul, a Revolução Farroupilha, depois também tem Revolução Federalista, Revolução de 1923, é dado historicamente esse nome de revolução, né, mas a gente poderia dizer também que foi uma revolta, porque foi algo que não se concretizou. Foi um sonho, por exemplo, de uma Revolução Farroupilha do Rio Grande do Sul independente, não se concretizou. Né? Então a gente chama historicamente porque existe uma ligação muito com o tradicionalismo gaúcho, é uma coisa que tem muito a ver com o identitarismo do gaúcho, né? Então por isso que é dito assim revolução, né? Mas pro sentido histórico da guerra foi uma revolta, porque acabou o conflito e o Rio Grande do Sul, os farroupilhas perderam, né? Então, para entender o porquê do início da Revolução Farroupilha, a gente tem que entender o contexto histórico que o Brasil estava vivendo naquele momento, né? Tem alguns eventos importantes que eu vou destacar aqui, que é a crise do primeiro reinado, né? Em 1831, então, a gente tem a abdicação do então imperador Dom Pedro I, né? O que inicia no Brasil o período regencial, né? Durante o período regencial,
a gente tem diversas revoltas. Uma das características do período regencial é um período de instabilidade política dentro do Brasil Império, né? A gente tem, além da Revolução Farroupilha, a gente tem a cabanagem no Pará, a gente tem a balaiada no Maranhão, a gente tem a sabinada na Bahia e a gente tem a revolta dos males na Bahia também. Então a gente percebe que não era só no Rio Grande do Sul, mas o Brasil como um todo naquele momento estava vivendo um período de instabilidade política, né? E que foi dentro desse contexto também, né, que o Brasil futuramente iria se consolidar como um país soberano, né, como com um território definido, um Estado nacional bem consolidado. Para entender o porquê do início da Revolução Farroupilha, a gente tem que entender a questão política no Brasil Império, né? Havia uma crise entre o Partido Conservador e Liberal. Essa crise entre o Partido Conservador e liberal ela ia se arrastar até o final do Brasil monárquico, né? Então, o Partido Conservador defendia um Estado centralizador, ou seja, até a banca, né, dos conservadores era chamada banca dos regressistas, né? Ou seja, eles queriam então essa unidade do império, né, onde o governo central indicasse os presidentes de província, dentre outras pautas conservadoras que eles tinham, né? Já o Partido Liberal era como se fosse uma oposição ao Partido Conservador, que defendia uma descentralização do poder do império, né? Uma autonomia maior para as províncias, né? E aí é nesse contexto que iria também se iniciar a Revolução Farroupilha, que foi, né, uma desavença entre o Partido Liberal e o Partido Conservador ali na província de São Pedro do Rio Grande do Sul. O pontapé do início da Revolução Farroupilha deu-se na madrugada do dia 19 para o dia 20 de setembro de 1835. Né? Esse combate ficou conhecido como a Batalha da Ponte da Azenha. Eu vou falar um pouquinho sobre esse combate, né? O presidente Braga às pressas chamou o comandante da Legião da Guarda Nacional, Visconde de Camamu, para organizar a resistência. Camamu saiu do posto disposto a encontrar voluntários para atender e surpreender os farrapos acampados no morro. Acontece que a maioria da população era a favor dos farrapos, ainda que com o anúncio recente de Braga sobre um aumento nos impostos sobre as estâncias e charqueadas, os cidadãos que não se juntaram aos farrapos ou fugiram para suas chácaras ou trancaram-se em suas casas. Segundo o autor Carlos Rubim, Braga caminhava nervoso pelas salas do palácio, enquanto Camamu partia em direção à Azenha com os únicos 20 voluntários que conseguia recrutar. Dentre eles estavam o brigadeiro veterano Alves Leite e o editor de um jornal imperialista, Antônio José o Prosódia. Aí pelo outro lado, né, dos farroupilhas, no alto do Morro da Azenha, aproximadamente 200 farrapos, Onofre Pires, primo de Bento Gonçalves, ordenou o cabo Rocha que descesse até a ponte da Azenha com mais de 3.000 homens para vasculhar a área. Sobre a escuridão da noite, as casas trancadas, um ou outro cachorro latia. Ao chegar na ponte, cabo Rocha avistou vultos. Eram homens de Camamu. 4 farrapos contra mais de 20 imperiais. Cabo Rocha não se intimidou, ordenou o ataque. A guerra estava começando. Visconde de Camamu foi atacado e caiu do cavalo, ao ser ferido por uma lança no ombro. Prosódia recebeu uma estocada fatal no peito e, atropelado por cavalos, morreu gritando na beira do arroio. Alves Leite, prensado na ponte por 2 soldados a cavalo, se jogou lá de cima e acabou morrendo entre galhos e arbustos. Ao ver tudo isso, imaginando que eram centenas de soldados farrapos, o restante dos homens de Camamu saíram correndo e se dispersaram pelas casas mais próximas pedindo socorro.
Ferido, sem cavalo, Camamu se arrastou pela várzea na escuridão, rasgando a roupa entre os arbustos e os espinheiros do caminho, sem a espada e os detalhes que enfeitavam o fardamento. Camamu teve dificuldade para se identificar aos sentinelas do palácio do presidente Fernandes Braga. Ao entrar sangrando no palácio, Camamu precisou ser amparado por 2 escravos. Era o quadro da dor, para superar a vergonha e a humilhação de ter perdido para 4 soldados farroupilhas. O Visconde aumentou o tamanho do exército farrapo. Presidente, são mais de 1000 homens. Lutamos, tivemos baixas, fomos obrigados a voltar. No alto do morro, depois de receber o relato do cabo Rocha sobre o que tinha acontecido na ponte do Chico da Zenha, José Gomes Jardim escreveu um bilhete para ser levado à sua estância em Pedras Brancas, para ser entregue a Bento Gonçalves, que havia improvisado o quartel-general. Então, a gente percebe aqui, nesse trecho do livro do Carlos Rubim, Os Farrapos, de 2008, que eles enganaram os imperiais, né? Os imperiais eles foram embora fugidos, né? Eles acreditavam que havia mais exército ali, né? E eles acabam tomando essa cidade de Porto Alegre, que daria o pontapé inicial da Guerra dos Farrapos, né? É importante destacar que ainda nesse primeiro ano de 1835, ainda a Revolução não tinha diretamente um caráter separatista, né? Não tinha iniciado ainda um processo de emancipação do Rio Grande do Sul. Já tinha iniciado a guerra, porém ainda não havia uma república rio-grandense. Então, a Batalha do Seival foi a batalha que marcou o início então da República Rio-Grandense, né? O general Antônio de Souza Neto, que foi um dos principais comandantes farroupilhas, né, um dos principais generais farroupilhas, né, venceram mesmo que em menor número, né, o exército imperial ali no Campos de Menezes, que ficava próximo à cidade de Bagé, né, onde hoje é o atual município de Candiota, no Rio Grande do Sul. Então, aí o general Bento Gonçalves ordenou a ele que organizasse uma tropa de cavalaria, né? Aí os farroupilhas, até diz a história, né, que essa vitória essa batalha ela foi vencida por meio de um erro, né, que o cavalo do general Neto se soltou, né? E nesse piquete de cavalaria, então ele soltou a tropa junto com ele. E aí pegaram os imperiais de surpresa e venceram o combate. Eu não vou entrar em detalhes sobre a batalha em si, porque até porque estenderia muito o vídeo e não é esse o intuito, né? Mas aí foi então o pontapé inicial para república, né? Essa república rio-grandense que eles queriam criar, né? É importante falar um pouco também sobre a adesão à causa farroupilha durante o conflito, né? Porque nem toda a cidade rio-grandense, principalmente as cidades portuárias como Porto Alegre, Rio Grande, aderiram à causa farroupilha, né? Ali, como eram cidades de comerciantes, ali grande parte do estado não apoiou a causa farroupilha, apoiou o império. Então, aonde havia o maior apoio à causa farroupilha era na região da campanha, né? Na região do oeste, na região do sul do estado, né? Onde tem as grandes cavalhadas, onde os estancieiros tinham as suas terras, tinham suas milícias, tinham as suas cavalarias. Então há essa diferença muito grande. Até hoje no Rio Grande, né, se a gente for ver, a região da campanha, a região do oeste é uma região muito mais esquecida do estado, quando as regiões metropolitanas, né, que ficam perto aos portos, são mais industrializadas, digamos assim, mais desenvolvidas. Então vou falar brevemente sobre um dos principais líderes, né, da Revolução Farroupilha, que foi o Bento Gonçalves, né? O Bento Gonçalves ele foi então um estancieiro gaúcho, né, que foi um dos consolidadores do movimento Farroupilha, e ele foi preso então em 1836, né, em outubro de 1836, na Ilha do Fanfa, né?
Mesmo estando preso, ele foi nomeado, né, o presidente da Revolução Farroupilha, né, da República Rio-Grandense. E ele foi levado para a corte no Rio de Janeiro, foi julgado, foi enviado para a prisão de Santa Cruz e posteriormente foi encaminhado para o Forte do Laje, na Bahia, né? Aí já no ano seguinte, em 1837, né, no mês de setembro, ele os imperiais tentam matar ele envenenado, né? Porém ele não come, né, essa comida envenenada, né? E ele pede para tomar um banho de mar, né? E nesse banho de mar aí os maçons, né? Havia uma grande irmandade entre esses movimentos, essas rebeliões que teve durante o Brasil Império, né? Desse do período regencial. E ele veio e ele retornou, né? Para o Rio Grande do Sul. Isso foi já em final de 1887 com a ajuda dos maçons da Bahia, né? E após a fuga, ele retomou a presidência da República Rio-Grandense e continuou a luta ao lado dos farrapos. Agora eu iria entrar um pouco entre os anos de 1838 e 1839, né? Que eu diria assim, do meu ponto de vista, que seria a época de ouro dos farrapos, em que os farrapos estavam no seu auge, né? Aí já que o Bento teria retornado da prisão, né? Aí eu vou falar um pouquinho sobre a tomada de Rio Pardo, né, que é conhecido como a Batalha do Barro Vermelho, e vou falar também um pouco sobre a participação do mercenário Giuseppe Garibaldi, né, e posteriormente a tomada da cidade do Porto de Laguna em Santa Catarina, né. Por que eu considero essa fase a fase de ouro dos farrapos, né? Porque foi a fase onde houve as principais vitórias militares, né, e uma consolidação maior do estado Farroupilha, né? Tanto que eles conseguiram chegar até o estado de Santa Catarina, né? Porém, essa fase de ouro ela iria entrar num declínio posteriormente, no início da década de 1840. Então, em 30 de abril de 1838, né, cerca de 5 mil homens se enfrentaram numa das maiores vitórias dos gaúchos durante a Revolução Farroupilha, né? Aí Bento Gonçalves, Bento Banuel, Antônio de Souza Neto, que foram os principais comandantes farroupilhas, né, atacaram a cidade de Rio Pardo e venceram o Marechal Sebastião Neto e o Major José Joaquim de Andrade Neves, né? Que apesar de ordenar que os soldados resistissem, né? Eles não conseguiram defender a cidade, né? E muitos recuaram, fugiram de barco pelo rio Jacuí, né? Dado a proximidade da cidade de Rio Pardo com Porto Alegre, também foi uma das maiores vitórias militares dos farrapos, né? Nessa vitória também aconteceu um evento muito importante também para a Guerra dos Farrapos, né? Que quando o general Antônio de Souza Neto, né, capturou a banda imperial, né? E aí com o mestre Joaquim José de Mendanha, né? Ele solicitou para ele que compusesse um hino para a República Rio-Grandense. Então, que foi desde então, né, que até hoje a gente tem no estado do Rio Grande do Sul o hino, né, do Rio Grande do Sul, que vem dessa batalha, né, desse maestro que foi capturado. Um dos principais personagens também que ficou conhecido, né, durante a Guerra dos Farrapos foi o mercenário italiano Giuseppe Garibaldi, né? É importante para entender o contexto da Guerra dos Farrapos que os farroupilhas eles não tinham uma marinha, né, eles não tinham acesso ao mar. Grande parte dos suprimentos de guerra que chegavam, entravam para o Rio Grande do Sul, entravam pelo porto de Montevidéu. No início da guerra, vinha em mais quantidade, né? Depois, por pressão do governo imperial, começou a entrar em menos quantidade.
O, o Bento, né, que contratou o Giuseppe Garibaldi, né, que ele chegou aqui em 1838, né, ele foi ordenado aí de construir uma marinha para os Farroupilhas, né. Porém, essa marinha que ele construiu, né, que eram pequenas embarcações piratas, né, não tinham aonde desembocar porque não havia um porto de mar, né? Então, qual que foi a estratégia deles? Que era de levar por terra, então, né, pela Lagoa dos Patos, né, até o rio Capivari, e dali por terra, sobre rodadas especialmente construídas para isso, né, até a barra do rio Tramandaí, onde os barcos tomariam o mar, né. No caso, eles já haviam tentado desembocar alguns barcos ali, mas foram abatidos pela armada do John Pascoe Grenfell, que foi um militar inglês ali que estava a serviço do Império do Brasil. Inclusive, esse foi um dos caras que deu muita dor de cabeça para os farroupilhas. Uh, os farrapos então despistariam ali a armada imperial e conseguiriam levar os barcos até o estreito do rio Capivari no dia 5 de julho de 1839. Esse episódio também foi conhecido como a Travessa dos Lanchões, né? Que esses barcos foram trazidos arrastados por bois, né? Eles não poderiam desembocar eles diretamente aqui no Rio Grande do Sul, então eles atravessaram até o Porto de Laguna, em Santa Catarina, para poder desembarcar esses barcos, que eram pequenos barcos, né? Comparado com a Armada Imperial, no Porto de Laguna, em Santa Catarina. Até então, para o lado dos imperiais, né, eles não imaginavam, né, da possibilidade dos farrapos virem até Santa Catarina, né, até porque eles já estavam passando por dificuldades no próprio Rio Grande do Sul, então era muito improvável, do ponto de vista militar, que eles iriam conseguir fazer todo esse trajeto, né, mas aquela coisa que diz que quem quer dá um jeito, né, então a Marinha Farroupilha, então, né, que entrou através da Lagoa de Garopaba do Sul, passou pelo Rio Tubarão e atacou a cidade de Laguna, o porto de Laguna por trás, né? Eles surpreenderam os imperiais, né, que esperavam um ataque de Garibaldi pela Barra da Laguna e não pela Lagoa. Aí o Garibaldi tomou um brig e 2 lanchões, enquanto somente o brig Escuna Cometa conseguiu escapar para o mar. Esse episódio, né, da tomada de Laguna foi também a proclamação da República Juliana, né, que foi uma república que durou pouquíssimo tempo, em 1839, né, que foi, digamos que a extensão da Guerra dos Farrapos em Santa Catarina, né. O que acontece nessa estadia dos farrapos, né, em Laguna e no estado de Santa Catarina, né? Muita gente vê da romantização da história, alguns filmes, né? De mostrar aí como heróis, mas a realidade é que a população catarinense foi bem hostil aos farroupilhas, né? Eu não vou entrar em detalhes de falar sobre a República Juliana, sobre a Anita Garibaldi, falar sobre o romance entre eles dois. Eu vou querer me adentrar um pouco mais nesse contexto militar da guerra e também dessa pequena duração que teve, né, desse estado independente da República Juliana, né? Um dos eventos interessantes de falar a respeito sobre a estadia dos farrapos, né, na cidade não, no estado catarinense, né, é o massacre de Imaruí. Então aí os gaúchos aí liderados pelo Giuseppe Garibaldi que atravessaram a lagoa, né, para tomar a cidade de Imaruí, né. O que acontecia? Essa cidade supostamente estaria apoiando, né, a causa dos imperiais, né, fornecendo
armas e suprimentos e defendendo a causa do Império. Então, ali houve um grande estupro, né, onde até conhecido como estupro de Maruí, onde os farroupilhas saquearam tudo e fizeram uma destruição total ali da cidade catarinense de Imaruí. Tanto que depois desse evento, também depois, no final de 1839, com a, a derrubada da República Juliana, né, ah, ali entra em um declínio a causa farroupilha, né? Daí para frente, do ano de 1840 para frente, que eu vou falar um pouco no, na próxima parte, seria já aonde os farrapos começariam a ter grandes revés militares e cada vez mais foram recuando, né, para o território do interior do Rio Grande do Sul. Bom, como eu mencionei anteriormente, né, entre 1838 e 1839, que foram os anos das grandes vitórias, né, da Guerra dos Farrapos, da Revolução Farroupilha, já no ano de 1840 para frente, né, eu considero que é o ano do declínio, né, da Revolução, aonde eles começaram a perder, né, e isso teve influência de alguns eventos que aconteceram naquele período, né. O primeiro que eu quero destacar aqui é a declaração da maioridade do Dom Pedro II, né, que ocorreu no dia 23 de julho de 1840. Esse evento põe fim ao período regencial no Brasil, né? A declaração da maioridade, né, teve apoio do Partido Liberal e aconteceu com o intuito justamente de tentar acabar com essas revoltas que estavam acontecendo no território nacional, né? O Brasil, entre aspas, necessitava de uma figura ali do Império, né? O Dom Pedro I havia abandonado o Brasil e deixado os regentes, né? E o Dom Pedrito, como se diria assim, o Dom Pedro jovem, né? Estava estava esperando, né, ter a maioridade para assumir o trono. Então, em 1840 a gente já tem o fim do período regencial no Brasil e inicia-se então o segundo reinado. Outro ponto importante também de analisar, que a gente percebe que essa derrocada, essa queda dos farrapos vem logo depois da derrota deles em Santa Catarina, né? O governo imperial não estava dando a devida atenção para o conflito no Rio Grande do Sul, porque havia outras revoltas acontecendo também, aquelas que eu mencionei no início do vídeo, em território nacional. Então, depois, né, da invasão dos farrapos à Laguna, né, em Santa Catarina, eles acabam dando uma atenção maior para o Rio Grande do Sul, né? E aí aparece uma figura muito importante, né? Que vai ser esse cara aí que vai selar o destino da guerra e vai acabar com a revolução, a revolta no Rio Grande. Esse personagem então seria o Barão de Caxias, né? Que veio assumir a presidência da província do Rio Grande, nomeado pelo imperador Dom Pedro II, em novembro de 1842. É importante entender que nesse momento, já em 1842, já ali um momento final da Guerra dos Farrapos, os farrapos já não estavam em boas condições financeiras, de suprimento para as tropas, de manter a causa, né? Já havia então ali 7 anos de conflito que se estenderam, né? E eles já não estavam bem, né? Havia algum apoio, sim, da Argentina, né? De cavalos, entre outros suprimentos para as tropas, né? Mas não estava dando conta de se manter militarmente, né? Então a gente vê a figura do Barão de Caxias também como pacificador, né? Que ele adotou uma postura de diálogo também com as lideranças farroupilhas, mas buscando também suprimir militarmente a causa farroupilha, né?
Depois, né, que ele assumiu a presidência da província do Rio Grande do Sul, ele buscou acabar com os farrapos, né, e a guerra então terminaria em 1845. Em 1843, então, a gente tem a Constituição da República Rio-Grandense, né? E os próprios imperiais aí detalhavam, descreviam, né, a República como a República Andarilha, porque o que acontece? Eu mencionei lá no início do vídeo que a capital, né, que seria hoje é Porto Alegre, mas da República Rio-Grandense a primeira capital foi na cidade de Piratini. Depois que essa cidade foi tomada pelos imperiais, né, eles moveram a capital para outras cidades. A gente tem então em 1842, né, a capital vai para Alegrete, né, que já fica ali na região oeste, próxima à fronteira com a Argentina, né? Depois a terceira capital que se muda novamente para a cidade de Caçapava do Sul, e ainda no final da guerra a gente tem mais três capitais, né, que é a capital de Bagé, São Borja e São Gabriel. Ou seja, a gente já vê que no final da guerra a situação da República não estava nada bem, entendeu? Havia até um deboche entre os imperiais da que seria uma república andarilha, né? Cada pouco mudava de capital porque eles já estavam quase capitulando, né? Eles já não tinham mais recursos, condições financeiras para manter a guerra, né? Que viria a acabar em 1845. Agora eu irei falar sobre os dois últimos combates que aconteceram durante a Guerra dos Farrapos, que foi um que eu vou dar mais detalhes, né? Que é a Batalha do Cerro de Porongos, né? E irei falar também sobre a Batalha do Coaraó, né? Que seria aí então um desfecho, né? Da Guerra dos Farrapos que aconteceu hoje onde é solo uruguaio, né? No departamento de Artigas. Então, sobre a Batalha de Porongos, né? Esse é um dos pontos mais assim controversos da Guerra dos Farrapos, pois coloca muito em xeque, né, o protagonismo, né, digamos que positivo dos farroupilhas durante a guerra. O que aconteceu na Batalha de Porongos, né? Então havia ali no Cerro de Porongos, hoje próximo ao município de Pinheiro Machado, um acampamento, né, uma tropa farroupilha, né, onde havia o grande contingente dos lanceiros negros, né, que eram uma milícia, né, de escravizados capturados do Império, né, que estavam a mando do exército farroupilha, e que existe duas teorias, né, que a gente não tem ainda documentação histórica para a gente saber qual que é a teoria correta, o que realmente aconteceu. Eu vou dar aqui do meu ponto de vista, tá? O que acontece? Nesse momento da guerra, já em 1844, a derrota dos farrapos era certa, né? Havia uma razão pela qual a paz ainda não havia sido estabelecida. O que iria acontecer com os negros que lutaram ao lado dos farrapos? O Império não estava ali discutindo a abolição da escravidão, né? Então, se esses negros fossem capturados, eles iriam voltar a ser cativos no Império. Eles iam voltar a ser escravos. Esses negros não queriam voltar a ser escravos, porque os farrapos haviam os prometido liberdade, né? E pelo lado dos negros também, né? Se eles tivessem voltado a ser escravos, muito provavelmente eles iam ter se rebelado, porque esses negros, muitos tinham experiência militar. Eles haviam lutado contra o Império. Então era um perigo para o Império trazer esses negros de volta para o Rio de Janeiro, porque eles podiam organizar com outros escravos para fazer com que eles se rebelassem, né? Então a teoria que eu vejo do meu ponto,
que foi a mais que é a mais coerente historicamente é a da traição de Porongos, né? Aonde os lanceiros negros, né, foram desarmados, né, pelo Davi Canabarro, né? Combinado já junto com o Moringue, né? Eles desarmaram essa tropa no alto de uma coxilha onde dava para ver de muito longe, né? Foi tudo combinado entre ambas as partes para massacrar, né, essa tropa dos escravizados e para acabar ali então com a revolução. Existe também a teoria de que não foi, de que foi por acaso, né? De que eles não sabiam, de que foi um erro tático de ter desarmado a tropa, mas é o que tudo indica, os documentos históricos, né? Não dá para ter 100% de certeza, mas que sim, né? Que a intenção ali de Porongos, o que, que foi? De massacrar com os lanceiros negros, né? Com os escravizados que estavam lutando ao lado do exército farroupilha. Essa batalha selou o destino da Guerra dos Farrapos. Ali, eles destruíram o resto das tropas que ainda tinha funcionando, né, que estavam aí operacionais ainda do exército farroupilha. Esses últimos anos da guerra, aí, os farroupilhas já estavam aos farrapos, assim se dizer, né? Eles já não tinham mais condições de aguentar o avanço das tropas imperiais, né? Então, aí marca um fim muito catastrófico, né? Porque hoje a gente comemora no Rio Grande do Sul a Revolução Farroupilha como se fosse um evento carnavalesco. A gente tem o orgulho de dizer que é gaúcho e da Revolução Farroupilha, mas a gente não vê esse ponto, né, da guerra onde os farroupilhas, né, os líderes da revolução, que eram os grandes estancieiros, os grandes charqueadores que tinham terras, que tinham propriedade, eles conseguiram depois, que posteriormente eu vou falar, né, a anistia pelo Império, conseguiram a taxação do charque vindo do Uruguai e da Argentina, mas os negros que lutaram ao lado deles, que foram utilizados como bucha de canhão, foram mortos assim que não tinham mais utilidade. Então foi assim que se terminou o desfecho da Guerra dos Farrapos. A última batalha, então, da guerra aconteceu em território uruguaio, né? Em 1844, já depois da queda de Porongos, né, da derrotada da cavalaria rio-grandense, dos lanceiros negros, né, a gente teve o último combate que aconteceu entre as forças imperiais e os farrapos no norte do Uruguai, no departamento de Artigas, né. Essa batalha teve um desfecho vitorioso para o Império, né, nessa época os farrapos já estavam dizimados, bem assim por se dizer, e foi a derrotada total, então, dos farrapos, né? A batalha ela se inicia em solo rio-grandense, na cidade do Quaraí, e aí a batalha termina aí no departamento de Artigas, no Uruguai. Inclusive, hoje, ainda isso é um dos pontos de atrito que existe entre o movimento negro do Rio Grande do Sul e o tradicionalismo gaúcho, né? Pois o dia do 20 de setembro ele é comemorado no estado, ainda é um feriado, né? Como se fosse um grande legado, uma vitória dos farrapos, né? Um evento como se fosse um desfile carnavalesco inventado em cima de uma guerra, uma romantização do que aconteceu de verdade, né? E a população negra do Rio Grande do Sul, eles veem com muito maus olhos a Guerra dos Farrapos justamente porque eles se sentem traídos, né? De comemorar um evento que foi um massacre contra a população negra no Rio Grande do Sul, né? Então muitos historiadores aí que também fazem parte do movimento negro do Rio Grande do Sul aí hoje lutam, né, para desmascarar essa imagem positiva que tem com relação dos farroupilhas, né, justamente por causa do massacre de Porongos. Então isso é um grande embate, né, entre o tradicionalismo gaúcho e a questão do movimento negro. Então,
Para finalizar, eu vou falar sobre o Tratado do Ponche Verde, né? Que foi, digamos assim, um tratado de paz que houve entre os imperiais e os farroupilhas, que terminou com a guerra. Esse tratado foi assinado no dia 1º de março de 1845, na cidade de Dom Pedrito, né? Embora, como eu mencionei anteriormente, os farrapos já tinham sido derrotados militarmente, então foi mais uma forma assim de não querer humilhar, né, os revoltosos. E aí o que que acontece? Nesse tratado haviam diversas cláusulas, né, que não foram cumpridas depois, em sua grande maioria não foram cumpridas, né. Aí a gente tinha anistia geral dos revoltosos, né. Então, sim, muita parte dessa cavalaria farroupilha depois foi o que sobrou, né, do exército farroupilha foi reintegrado ao exército imperial. Aí vem uma muito polêmica, né, que é a liberdade aos escravizados que lutaram ao lado dos farrapos, que não foi concedida, né? Em alguns casos até foi, mas foi algo muito restrito, né? A garantia de que a província do Rio Grande não sofreria represárias econômicas, né? A gente teve também a taxação do charque nacional importado, né, em nível igualitário, né, para com que os estancieiros do Rio Grande do Sul não sofressem, né, ou seja, a questão econômica, né, ainda ela foi cumprida, né, a questão da taxação do charque, né, ela foi cumprida, mas as demais não foram 100% cumpridas. Havia também a promessa de que poderia escolher-se o próprio presidente da província, que também não foi cumprida. Então a gente tem aí um tratado de paz que foi um tratado para inglês ver, talvez esse seja o termo correto, né? Porque não foi um tratado que foi cumprido ao pé da letra, né? E aí menciona-se como se fosse uma paz honrosa, mas não foi bem uma paz honrosa, porque eles já tinham sido derrotados militarmente. Então a gente tem uma restituição da escravidão no Rio Grande do Sul, né? A gente tem a derrota dos farroupilhas, a gente tem a reincorporação do Rio Grande do Sul, né, ao território brasileiro. E a guerra acaba então com a derrota militar dos farrapos, né? Eu acredito que a grande vitória que os gaúchos estancieiros conseguiram nessa guerra foi a taxação do charque estrangeiro, né? Mas assim, em quesitos de ter uma república independente ou até mesmo da libertação dos escravizados não aconteceu. Né? Então foi uma guerra muito humilhante para o Rio Grande do Sul, principalmente para a população negra do Rio Grande do Sul, né? E até o meu intuito de trazer esse vídeo aqui hoje é buscar passar uma imagem mais realista, né, com menos romantização sobre o que foi de fato a guerra, né? A Guerra dos Farrapos, ela foi algo que foi construída muito depois, a posteriori dos fatos que aconteceram, né? No governo Getúlio Vargas, já lá no centenário Farroupilha, em 1935, que criou-se a imagem do gaúcho, que foi um resgate, né, a essa era de ouro, entre aspas, né, do Rio Grande do Sul, né? Mas, se a gente for analisar os eventos históricos que aconteceram, não foi bem assim que as coisas aconteceram, né? Hoje a gente tem todo o dia 20 de setembro no Rio Grande do Sul um feriado nacional, que também é conhecido como o Dia do Gaúcho, que comemora, né, a tomada de Porto Alegre pelos farrapos, né? Então, como historiador, eu vejo que existe um grande equívoco, tá? Por um lado, eu entendo o que, né? Que isso já virou um folclore no Rio Grande do Sul. Então não adianta eu vou querer vir aqui, eu vou querer falar mal da Revolução Farroupilha. Não é essa a minha intenção. Só que não é igual as coisas estão na novela lá, como tem a Casa das Sete Mulheres, que eu acho uma ótima novela, inclusive, né? Mas, assim, as coisas não acontecem que nem num livro do Érico Veríssimo, não é que nem na novela da Globo, entendeu? As coisas numa guerra, elas são muito diferentes, muito mais a fundo, né, do que no imaginário popular.
Depois da guerra, então, né, a gente teve o Bento morreu um tempo depois, em 1847, né? A gente teve a reintegração aí do Rio Grande do Sul ao Império. Eu não vou me estender muito longe, né? Mas depois alguns líderes gaúchos também foram convidados para lutar na Guerra do Paraguai posteriormente. Mas aí, para finalizar o vídeo, assim fica a reflexão, né? Vocês acham que deveria ser comemorado a Revolução Farroupilha? Vocês acham que se trata de uma revolução ou seria certo de chamar de uma revolta, né? Tem muito debate que pode ser feito em cima disso. Eu queria agradecer ter acompanhado o vídeo aqui até o final. Se você tem alguma sugestão, né, quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, pode deixar aí que eu vou responder. Ademais, eu agradeço e até um próximo vídeo.